Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal e hoje é a nossa primeira resenha aqui no canal e eu acho que eu não poderia começar com um mangá melhor do que com o que vocês já viram na thumb, já viram no título, mas será Mushishi Volume 1, que assim, é um mangá muito bom. Eu tenho um carinho muito grande por essa história. Quando eu soube que a New Pop estaria trazendo então Mushishi para o Brasil, eu fiquei muito feliz, porque assim, não é uma história tão nova assim, apesar de, né, estar estreando no Brasil agora. Na verdade, Mushishi foi publicado no Japão em 2000, com 10 volumes, e aqui no Brasil ele ficou em 5, porque ele é nesse formato que eu acredito que seja 2 em 1, só que eles não colocaram que é 2 em 1, eles simplesmente publicaram nessa versão maior. Então, assim, são muitas páginas, acho que são em torno de 400 e poucas páginas. Umas 448 páginas, então assim, tem muita história, certo? Então ele foi publicado aqui no Brasil em 2023, apesar de estar aí 3 anos já no mercado, você ainda consegue relativamente fácil os mangás, então sugiro que você procure na Amazon, na próprio site da New Pop, aproveitando uma promoção, Livraria Curitiba, Mundos Infinitos, vá procurando, tá, galera? Porque o preço dele tá um pouco salgado, sim, por conta do tamanho dele, acredito que seja por causa disso, mas você consegue por um preço um pouco mais acessível se você pegar alguma promoção. Ele é categorizado como um seinen, né? Então, assim, não espere grandes ações nesse mangá, ele não é, o intuito dele é isso. Ele é quase, gente, um slice of life, certo? Mas ele não é exatamente isso também. Mas também, caso você goste da história ou ficou na dúvida se vai gostar ou não de Mushishi, porque, pô, Kimi, olha o preço que tá de capa, tá meio complicado. Existe uma série que foi lançada em 2005, que você encontra hoje na Netflix, a série, e você encontra um OVA na Crunchyroll, certo? Então, eu sugiro, eu gosto muito do anime, foi assim que eu entrei em contato com a história de Mushishi, foi através do anime lá em 2007, mais ou menos. Foi publicado em 2005, foi em 2007, mais ou menos, que eu assisti Mushishi. E o que é a nossa história exatamente? Nós somos apresentados ao nosso personagem principal, que é o Ginko, ou Ginko, eu chamo ele de Gin. E ele é um Mushi. O que é um Mushi exatamente, Kimi? Mushishi é o nome de um ser que é um pouco difícil de classificar. Ele não é um protozoário, ele não é uma bactéria, ele não é um vírus, ele não é um parasita, mas ele existe em meio à natureza, certo? E por conta de, dependendo do mushishi que você encontra, aliás, mushishi é quem procura os mushis, né? Os mushis são essas criaturas. Os mushi, eles interferem na natureza de alguma forma. E às vezes eles afetam os seres humanos. Às vezes devido ao ambiente em que eles estão, na água, no solo, no ar. E às vezes eles parasitam seres humanos. Só que assim, eles parasitam, não imagine os mushishis como uma coisa. Os mushis, aliás. Meu Deus, é que é mushishi, é difícil. Não imagine os mushis como uma coisa ruim, exatamente. Eles simplesmente são seres que existem e eles precisam sobreviver, de alguma forma. Então, quando eles parasitam seres humanos, a gente percebe que não é por maldade. E quando isso acontece, às vezes acontecem algumas coisas específicas com seres humanos. E o Ginkgo, ele é uma espécie de pesquisador dos mushis. Então, ele é um mushishi, certo? E o trabalho dele é andar pelo Japão de forma totalmente nômade, e aí ele vai pesquisando esses mushis. Às vezes ele pega exemplares para levar para algum lugar, para vender, etc e tal. Às vezes parece que dá para fazer alguns tipos de medicamentos com os mushis, dá para fazer algumas outras coisas que, tipo assim, não chegam a ser inofensivas para o ser humano, mas não causam grandes problemas, né? E o legal das histórias, são sempre histórias fechadas desse primeiro mangá aqui, é que toda vez que o Ginko vai para um lugar
justamente porque ele ouviu que existe alguma coisa diferente nesse lugar. Então, é uma pessoa que do nada parou de enxergar e só pode ficar totalmente no escuro, né? Ela não pode ter contato com nada de luz. Ou então, uma pessoa que durante um dia ela envelhece, morre e no dia seguinte ela renasce de um jeito como ela era adulta. Então, são histórias legais, ou da pessoa que quando dorme ela prevê o que vai acontecer. Então é muito legal porque você vê que assim são mushes e ao mesmo tempo eles fazem parte da cultura do lugar. Geralmente os lugares para onde o Ginkgo vai são vilas mais afastadas, são locais que ainda tem muito contato com a natureza. Pelo menos nesse primeiro volume aqui, ele não vai nenhuma vez para um lugar tipo assim, cidade grande. Então eu acho que os mushes ainda existem somente nos lugares em que há grande predominância da natureza. Então, assim, a gente entende um pouco por que ele faz isso, porque ele não ganha nada financeiramente falando para fazer uma coisa dessas. Então, em vários momentos ele tá passando por perrengue do tipo, eu tenho que vender alguma coisa para ter dinheiro para comer e tudo mais. Mas é claro, conforme ele vai ajudando algumas pessoas, essas pessoas às vezes inclusive contratam um muxixe e aí é ele que vai, porque elas ouviram falar de alguma forma que existem pessoas que pesquisam e aí eles colocam tipo assim, pesquisam paranormal ou pesquisam as coisas estranhas. E aí, claro, ele recebe algum pagamento por isso quando ele é contratado para investigar se é alguma coisa referente a mushes, se é alguma coisa referente a problema de saúde, ou se não tem nada a ver uma coisa com a outra, uma coincidência que aquilo esteja acontecendo e era isso. Minha opinião, eu gosto muito de Mushishi. Eu acho que também porque eu assisti o anime há muitos anos atrás, então, assim, ele tem um carinho muito grande no meu coração, que nem eu já disse. Só que ele é um pouco parado. Ele é aquele tipo de mangá que você lê pra, tipo assim, conhecer um pouco mais a cultura do Japão, que você começa a ver, tipo assim, você vai pescando pequenas informações aqui e ali, você se encanta porque você quer entender o que, que são os mushes, de onde eles vêm, como é que eles vivem, do que eles se alimentam, por que, que alguns são assim, por que, que alguns são diferentes. E claro, você se questiona por que, que o Ginkgo é um mushishi. Porque se ele ganha muito pouco financeiramente ou não ganha por fazer essa pesquisa e pegar os mushes, para onde ele leva esses mushes depois? Certo? Então, assim, você começa a se questionar essas coisas. Então, ele é para um público mais adulto, digamos assim, porque ele é um pouco parado. Eu diria que ele é um mangá parado, apesar de que a classificação etária, de acordo com a New Pop, é 14 anos. Por isso que eu digo, não espere grandes ações, não espere nada nesse sentido. Realmente são histórias fechadas, começo, meio e fim, que você vê um pouco mais de como é que funciona a interação Mushi seres humanos. Então, eu acho que é isso que eu posso falar desse mangá, gente. Eu sei que ficou um vídeo super curtinho, mas a ideia é que sejam vídeos de resenhas curtos para vocês, mas eu com certeza vou dar um jeito de conseguir os próximos volumes, porque são só 5, gente, no Brasil. Então, eu quero com certeza ter essa coleção e terminar. Quanto à edição, não tenho do que reclamar. Assim, o papel é de muito boa qualidade. Não vi o que o pessoal fala e reclama bastante da transparência do papel. Então, eu acho que a New Pop teve todo um cuidado de publicar. Eu acho o traço. Eu não sei agora se é Yuki Urishibara ou é Oyuki. Enfim, mangaka em questão. Eu acho o traço muito bonito. Tem inclusive algumas partes que são coloridas. Então, assim, vale super a pena você investir nessa história. Se você gosta de histórias que não tenham muita ação, que tenham mais situações para se pensar. Tá certo, gente? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Deixe aqui nos comentários se você já leu, se você já assistiu.
o que você acha dessa história, pra gente, assim, se você gostou, pra incentivar o pessoal a ler, e caso você não tenha gostado, que é totalmente no seu direito de não gostar, coloque assim, não dizendo apenas, ai, a história é ruim, coloque o que você exatamente não gostou na obra, tá certo? Então eu vou ficar por aqui, beijo e até mais, pessoal!